entendendo a relação entre história, profecias e escatologia. Atendendo às expectativas de muitos, de entender melhor o assunto escatologia, estamos apresentando o projeto Escatologia. Aqui temos uma breve introdução a assuntos mais profundos e complexos deste projeto que será disponibilizado em breve. Este trabalho reúne cerca de 2.000 informações, ao longo de 3.500 anos de história, sob o ângulo da escatologia bíblica. Destacamos as profecias de Daniel representadas pela estátua do sonho de Nabucodonosor e pelos animais da visão de Daniel. Nessas profecias aparecem representados os impérios babilônico, medo-persa, grego e por último o romano. De forma mais abrangente, cobrindo todos os impérios relevantes à existência de Israel, aparece em Apocalipse a besta escarlate que surge do mar com 7 cabeças, cobrindo desde o Império Egípcio até o último Império Mundial que interagiu e interagirá de uma forma especial com a nação de Israel. A 7ª cabeça contém ainda o mistério de ser a ressurreição de um Império Mundial morto e desfeito, mas que volta à vida para cumprimento das profecias. Não deixe de tomar um pequeno tempo para ver as instruções e aproveitar o máximo do que será apresentado. No painel padrão, você encontrará as seguintes informações. O tempo corrente é indicado entre os dois painéis. Quando indicado abaixo, considerar a era antes de Cristo, ou anos da nossa era quando não houver indicação. O tempo marcado pode divergir de outros estudiosos. Entendemos que usamos as melhores fontes, mas variações em datas antigas não serão objeto de polêmica nesse estudo. Às vezes informamos 2 datas aceitas para o mesmo evento. Os eventos importantes do tempo corrente, com uma pequena tolerância, são mencionados neste letreiro maior, à direita. O império relevante do tempo corrente, ou o controle sobre a cidade de Jerusalém é mencionado no letreiro menor à esquerda. À esquerda do painel padrão você verá a lista dos impérios relevantes à profecia e suas divisões no tempo. Ao lado do letreiro do império, os círculos indicam a extensão, em área relativa de cada império no tempo, para comparação de suas extensões. Ao lado direito do painel padrão, existe um marcador para o tempo decorrido da profecia das 70 semanas de Daniel. Pequenas variações nos anos podem ocorrer dependendo das considerações que se fizer sobre datas da antiguidade. Os mapas e suas variações são mostrados ao centro principal do painel. Algumas pequenas variações no sincronismo são causadas pelas diferenças na consideração de datas antigas. As ilustrações de eventos marcantes aparecem em flash, sobreposto aos mapas. Passagens bíblicas, associadas aos eventos, são mostradas em flash, ao lado direito superior do painel. Como são muitas informações simultâneas, sugerimos visualizar várias vezes focado em apenas 1 ou 2 informações, para a melhor integração do seu entendimento na matéria. Palestras presenciais em sua igreja podem ser consideradas. Faça contato pelo e-mail linkverdade@linkverdade.com.br. Aproveite ao máximo e Deus lhe ilumine. O primeiro império a ter interação relevante com Israel foi o Império Egípcio. Quando os israelitas permaneceram em sua terra, este império procurou destruir e explorar esta nação escravizando-os, mas Deus com mão forte os livrou-os levando à terra de Canaã. Ali, a nação de Israel se desenvolveu, tornando-se uma monarquia, dividindo-se depois em Israel e Judá. Sua história prossegue, alimentada pelas profecias e pelo mover de Deus em cumprir todas as suas infalíveis promessas. A interpretação da besta de Apocalipse capítulo 13 é muito clara no capítulo 17, e lá mesmo é dada a sua interpretação. Tratam-se dos impérios mundiais que de uma forma especial interagiram com Israel. A 7ª cabeça contém ainda o mistério de ser a ressurreição de um império mundial morto e desfeito, mas que volta à vida para cumprimento das profecias. O Império Romano e seu desenvolvimento, a 6ª cabeça, o 4º animal, as pernas de ferro e os pés de barro e ferro deve ser alvo de especial atenção em nossos estudos.
A data do êxodo se alterna entre 1493 e 1270 a.C., dependendo das considerações feitas por cada pesquisador. Em Israel, após um período de 40 anos sob Moisés, segue-se o comando de Josué e dos anciãos, estimados em mais 45 anos. Na sequência temos o período dos juízes, que inclui Samuel. No entanto, nesse tempo Israel deseja um rei, e durante o período de Samuel, Saul é escolhido como seu primeiro monarca. Com a ascensão do rei Saul, Israel se torna uma monarquia, permanecendo como um reino unido até o reinado de Salomão. Em 1013 a.C., início da construção do templo. Dependendo da data considerada para o êxodo, o início do templo pode ser considerado até 977 a.C. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide em duas nações, Israel e Judá. O Império Romano é referido nas Escrituras através das profecias de Daniel como o quarto animal. Correspondem também às duas pernas de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor. Em Apocalipse, esse império aparece como a sexta cabeça da besta que surge do mar, com uma de suas cabeças ferida de morte. Em relação aos impérios que envolvem Israel, daremos uma atenção especial a ele, pois esse império deverá ressurgir em seu último desenvolvimento, e constituirá a sétima cabeça da besta. A cidade de Roma foi fundada em 753 a.C. Esta cidade constitui-se o berço do Império Romano. A Assíria desenvolve seu domínio até atingir a nação israelita, que na época de seu domínio já se encontrava dividida entre Israel e Judá. Destrói Israel e exila seu povo, mas Judá permanece ainda mais um pouco. Em 722 Israel é destruído pela Síria, e seu povo exilado. Até hoje não se consegue rastrear com precisão o destino desse povo. Com o desenvolvimento do Império Babilônico avançando sobre a Síria, ela estende o seu domínio até a Terra Santa. Nabucodonosor sitia e conquista Jerusalém, sendo Nabopolassar seu pai ainda rei. Vasos da casa do Senhor são levados para a Babilônia e muitos do povo, Daniel e seus amigos levados cativos. E termina por destruir a cidade de Jerusalém e o seu templo. O povo permanece cativo por 70 anos. Anos de 360 dias, conforme a profecia de Jeremias, considerando o início cativeiro, 606 a.C. O Império Medo-Persa cresce, avança, e destrói a Babilônia e passa a dominar toda a região onde ficava Israel. Durante o domínio desse império foi permitido aos judeus retornarem à sua terra e reedificarem o seu templo em Jerusalém. Decreto de Ciro, retorno e construção do templo em 538 a.C., com a Batalha de Elpis entre setembro e outubro de 539 a.C. A partida de Zorobabel ocorre em maio 538 a.C., mês de Sivan. Considerando o início de cativeiro no ano entre 607 e 606 a.C., temos em 538 a.C. o fim do cativeiro previsto pelo profeta Jeremias. 445 a.C. corresponde ao 20º ano do rei Artaxerxes. Neemias recebe autorização do rei para ir edificar os muros. Sua viagem toma cerca de 4 meses. Foi quando se iniciou as 70 semanas de Daniel. Até o século V a.C., Roma permanece em seu berço e região, mas a partir do final do século IV a.C., ela se levanta e desenvolve o seu domínio até se tornar o maior império mundial, envolvendo a terra de Israel. E se tornou o maior império mundial na intenção de dominar toda a terra e perdurou por muito mais tempo do que todos os outros impérios. Na sequência do Império Medo-Persa, se levanta o Império Grego. Suas conquistas são extremamente rápidas, e assim avança como que voando sobre o Império Medo-Persa. Seu domínio logo alcança a Terra Santa e Jerusalém. As conquistas de Alexandre foram rápidas e extensas, mas duraram pouco mais de uma década, tendo ele morrido em 323 a.C. Conforme previsto por Daniel,
Após a morte de Alexandre, o Grande, seu império se divide entre seus generais e a terra de Israel passa a ser disputada pelos reis do norte, Império Seleucide pelos reis do sul, Império Ptolomaico, e acaba nas mãos do rei do norte conforme as profecias de Daniel. Enquanto isso, vemos também que Roma continua o seu desenvolvimento de domínio, avançando suas fronteiras e conquistando territórios. Debaixo do domínio do Império Seleucida, Judá enfrentou uma grande oposição e batalha. Um de seus reis, Antíoco Epifânio, se levantou contra Jerusalém, contra o templo e contra o culto judaico, profanando seu templo. A proibição do culto judeu, e a profanação do templo com o culto do Zeus olímpico no templo de Jerusalém, acontece em 167 a.C. movido por Antíoco Epifânio. Isso causou grande revolta entre os judeus fiéis, e terminou em uma grande guerra comandada pelos Macabeus. Eles assumiram o controle de Jerusalém, purificaram o seu templo e dominaram a região até o Império Romano. No ano de 140 a.C., instala-se a dinastia dos Asmoneus, e comanda a região de Israel até o ano 37 a.C., já debaixo do comando romano. O Império Romano avança até que em torno de 63 a.C., seu domínio inclui a Terra Santa. Pompeu em Jerusalém nivela as suas muralhas. Júlio César derrota Pompeu em uma guerra civil. Júlio César foi nomeado ditador vitalício de Roma, em fevereiro de 44 a.C., mas foi assassinado em meados de março do mesmo ano. Em 27 a.C., a República de Roma se estabelece como Império Romano. O nascimento de Jesus Cristo acontece em um período provável entre 5 a 1 a.C., como previsto em Isaías capítulo 9. A morte de Jesus Cristo, conforme previsto no livro do profeta Daniel capítulo 9, acontece sob o Império Romano entre 29 e 33 de nossa era. Vencendo a morte, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, tendo alguns dias depois ascendido aos céus. Deixou a firme promessa de retornar no fim dos tempos, destruir o império maligno e reinar sobre a terra. A crucificação do Senhor Jesus Cristo fecha a 69ª semana de Daniel, deixando em aberto a 70ª semana para um cumprimento em um tempo futuro. No ano 64, Roma é incendiada. Acontece a primeira perseguição romana. No ano de 66, se inicia a revolta judaica, que culminou com a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70, conforme previsto por Jesus no Evangelho de Lucas 21 verso 6. Israel deixa de existir como nação, mas a sombra de Jerusalém atravessa os séculos. 90 a 96, segunda perseguição romana, movida por Domiciano, sob acusação de ateísmo. 110 a 117, terceira perseguição romana. O imperador Adriano visita as ruínas de Jerusalém e decide reconstruí-la como uma cidade dedicada a Júpiter chamada Hélia Capitolina. Os judeus são proibidos de entrar na cidade. Quarta perseguição romana, 161 a 180, movida por Marco Aurélio. Devido às suas ideias filosóficas, rejeitava o cristianismo e promoveu severa perseguição aos cristãos. Quinta perseguição romana, movida por Sétimo Severo. A perseguição recrudesceu devido ao crescimento do cristianismo. Sétimo Severo proíbe conversões ao cristianismo. (235 a 236), sexta perseguição romana, 250 a 251, sétima perseguição, 252 a 253, oitava perseguição,
257 a 260, Nona perseguição romana. (298 a 302), Décima perseguição romana. No ano 306 Constantino se torna imperador de Roma, o que marcará o fim às perseguições romanas à fé cristã. Edito de Milão 13 de junho de 313 promove a tolerância. Em 380 o imperador Teodósio I proclama o cristianismo como a religião oficial do império. Em 395, o Império Romano se divide definitivamente em Império Ocidental, com sua capital em Roma, e Império Oriental, com sua capital em Bizâncio, às margens do Mar Negro, que veio a ser Constantinopla. Essa divisão caracteriza as duas pernas da estátua do sonho de Nabucodonosor. Açoitado pelas invasões bárbaras, finalmente antigo Império Romano representado por Roma, o Império do Ocidente, sucumbe no ano 476. O último imperador romano Rômulo Augusto é deposto pelo alemão gótico Odoacro. A Europa passa por um período conturbado. O Império Oriental perdura, mas a cada década perde território e não consegue manter a sua integridade. No ano de 570 nasce Maomé, Mohammed em árabe, o profeta muçulmano. Em 613 inicia sua pregação, monoteísta, e em 629 é reconhecido em Meca como profeta de Alá. Até o ano de 650 desenvolve o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Esta veio a ser, atrás do cristianismo, a segunda maior religião do mundo. No ano 636 a 637 Jerusalém é sitiada e conquistada pelo califa Omar o Grande. Um acordo com Omar I garantiu não islâmicos liberdade de religião. Debaixo do domínio islâmico, pela primeira vez, desde o Império Romano, os judeus são liberados para viver e adorar livremente em Jerusalém. Entre os anos 691 e 692 o Dome da Rocha é concluído. Ele foi construído em Jerusalém no Monte do Templo. No ano de 705 a Mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo em Jerusalém, é concluída, sob as ordens do califa Almíada, Al-Walid. Em 1009, o califa fatimida, Al-Hakim, ordena a destruição de igrejas e sinagogas em todo o seu império, incluindo a Igreja do Santo Sepulcro. Ano de 1054, acontece o cisma do Oriente, resultando na criação, no Oriente, da Igreja Ortodoxa e, no Ocidente, da Igreja Católica Apostólica Romana. A primeira cruzada aconteceu entre 1096 e 1099. Foi chamada de Cruzada dos Nobres. Chegou a conquistar Jerusalém, onde fizeram uma matança da população muçulmana. A Segunda Cruzada foi uma resposta à conquista de Edessa pelos turcos, organizada pelos reis e imperadores cristãos.
mas fracassaram e não reconquistaram Edessa e ainda provocaram seus inimigos. Em 1193 Saladino constrói a Mesquita de Omar. A terceira cruzada foi chamada de Cruzada dos Reis. Não atingiu seus objetivos, mas foram feitos acordos que permitiram as peregrinações. A quarta cruzada tinha inicialmente um objetivo religioso, mas foi desviada de Jerusalém para Constantinopla, com interesses comerciais, que acabou sendo saqueada. Existiram outras cruzadas, até a nona, mas sem a mesma importância das primeiras. O que sobrou do Império Romano, o Império Oriental, agoniza e está perto de seu fim. Diferente dos outros impérios, o seu fim é exatamente como previsto no livro de Daniel capítulo 7 verso 26, mas o tribunal se assentará em juízo, e lhe tirará o domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. Ele seria desfeito, consumido, até o fim, pedaço a pedaço, o que pudemos ver confirmado pela história. Em 1453 os turcos capturam Constantinopla, marcando o fim do Império Romano do Oriente. O Império Bizantino, a besta está morta, mas ela tornará a viver, para dar cumprimento às profecias apocalípticas. A história não para aqui, ela continua ao longo de mais 566 anos, envolvendo Jerusalém até o dia de hoje. Após o controle do Império Mameluco do Cairo, o controle de Jerusalém passa ao Império Otomano. Em 1917 Jerusalém e a Palestina passam ao controle militar britânico. Na Segunda Guerra Mundial, o massacre de milhões de judeus na Europa reacende a necessidade de estabelecer uma terra para o Estado judeu. Em 1947, a Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 181 do estabelecimento de um Estado judeu na terra de Israel. Em 14 de maio de 1948, poucas horas antes de se extinguir o mandato britânico, foi declarada a independência do Estado de Israel. Ali começava a Primeira Guerra Árabe-Israelense e uma série de conflitos entre árabes e israelenses, não resolvidos até o dia de hoje. A Lei de Jerusalém, uma das leis básicas de Israel, não reconhecida pela ONU, define Jerusalém como a capital indivisível do país. Entretanto, a visão de que Jerusalém deve ser a capital de Israel e da Palestina é amplamente apoiada pela ONU. O Monte do Templo, ocupado por mesquitas islâmicas, é um ponto nevrálgico nessa relação. O conflito e desafio continuará, até a consumação final de acordo com o que está previsto pelas profecias.